Questão da reforma tributária, o Congresso aí nacional, a gente sabe, né, tem um grupo ali, já foi criado esse grupo de trabalho por Arthur Lira, falei até mais cedo aqui, para seguir aí, analisar essa proposta da reforma tributária, que já está em tramitação lá na Câmara, só que tem trazido já algumas divisões ali, inclusive sobre este grupo, né? Parlamentares do Partido Novo estão questionando essa composição do colegiado, são 12 deputados, parece que 3 são só ali do estado do Amazonas, não tem do Rio Grande do Sul, até falei mais cedo aqui que o próprio deputado federal Marcelo Van Hatten do Novo fez críticas em relação a isso e disse que não vai ser tão fácil assim para o Lula essa discussão, né? Essa aprovação por parte da oposição desta reforma tributária, né? Uma reforma aí ampla, que precisa ser bem discutida. A própria ministra do Planejamento, a Simone Tebet, disse não é fácil, não, mas é um momento em que o Brasil está mais maduro, que se necessita desta reforma, mas a oposição diz que se essa reforma vier com a digital do governo Lula, não será aprovada tão fácil. A gente viu aqui agora, né, o próprio Lula falando aí da isenção, né, do imposto de renda. A gente sabe que dentro da PEC 45 tem um trecho ali que se refere exatamente na correção da tabela do imposto, que deve compor aí essa reforma tributária. Eu queria entender, né, na visão de vocês, os riscos econômicos, caso realmente o governo não tenha vida fácil ali no Congresso, não aprove essa reforma da forma como ele imagina que vai aprovar. Na sua visão, Vandique, quais são, né, essas questões políticas que podem pesar aí, ser uma dor de cabeça para o governo nesse tema de reforma tributária? Paula, se a gente olha o Brasil historicamente, nos últimos 45 anos, o Brasil teve uma taxa de crescimento média de alguma coisa entre 1,3 e 1,5. Tá? Grande parte disso acontece pela estrutura que a gente tem de impostos que impedem as pessoas de serem mais produtivas. Tá? Existe problema também com a força de trabalho, etc. Mas imposto tem tudo a ver com a viabilidade dos negócios. Não tem nenhum país que saiu da pobreza, da barbárie e chegou no seu apogeu sem ter passado por um processo de industrialização, sem um processo de crescimento econômico através de diversas indústrias. A gente no Brasil penaliza através de um sistema maluco, né, totalmente desordenado, tributário, já quem vende o produto. Né? O cara não precisa nem oferir lucro líquido para começar a taxar esse cara. Então, o arcabouço tributário brasileiro, ele é muito negativo, ele impede o país de crescer e ele impede o país de empregar pessoas, ele impede ao impedir de empregar, ele impede que o Brasil reduza a pobreza. Quer dizer, a melhor solução para a parte social do Brasil, a redução de pobreza, diminuição de concentração de renda, é através de crescimento econômico, coisa que a gente não vê nos últimos 45 anos. Então não tem para onde ir. Ou o governo toma uma decisão que vai criar um novo arcabouço tributário que faça sentido para produtores, geradores de emprego e, de fato, o empregador, o dono de capital, esse sujeito tem que ficar com a fatia de leão da sua produção e do seu lucro. Por quê? Porque essa pessoa assumiu riscos enormes a partir com o seu capital e investir no Brasil. No entanto, no Brasil, a gente coíbe esse tipo de atividade capitalista, que é a única forma provada, né, ao longo dos séculos, ao longo de 3 séculos, que as pessoas conseguem melhorar a qualidade de vida. No Brasil, a gente tem uma amarra, é muito interessante, como o Dumas falou, as pessoas não leem, né? E principalmente os líderes e os conselheiros desses líderes não estudam, não leem, e eles têm uma amarra, uma espécie de ignorância por diletantismo. Eu quero ser ignorante porque eu quero ser ignorante, porque eu acredito que o mundo deveria ser de outra maneira. Mas o mundo é como ele é, né? A gente tem fórmulas provadas de como sair dessa situação que é bárbara que o Brasil vive. No entanto, a gente presta atenção em coisas que são menos importantes e a gente não tem as prioridades alinhadas. Por exemplo, a reforma tributária. A reforma tributária hoje, ela se sair como a PEC que está no Senado, é a PEC 45, ela vai ter um grande impacto no setor de serviços. O setor de serviços é responsável por 70% do PIB e emprega quase 80% da população.
Quer dizer, a gente tem que ter alguma coisa que seja execuível e crível. Eu acho que todas as vezes que eu falo de arcabouço fiscal ou arcabouço tributário, ele tem que ser execuível e crível. Se a gente complicar muito, a gente começa a encontrar brechas para as pessoas não fazerem, não pagarem e saírem de lado. Então eu acho que, na minha opinião, esse é o grande risco que a gente tem para a economia. A economia fica exatamente como ela está.